Oi pessoal, tudo bem? Eu, eu prometi a vocês que faria uma série de vídeos para cada um dos autores dos temas do material, né, que trata da história da filosofia. Então, na aula de hoje eu vou dar continuidade, vou cumprir, portanto, a minha promessa. O autor de hoje é o Platão. Vocês estão lembrados que eu iniciei na semana passada falando dos sofistas e do Sócrates, né? O Platão é um aluno do Sócrates, ele foi aluno de Sócrates, ele foi, assim, a introdução dele na filosofia foi através do exemplo de Sócrates. Sócrates foi uma figura muito importante no pensamento platônico, então, nesse sentido, a própria apologia de Sócrates, que é o discurso, o suposto discurso de defesa que o Sócrates fez o seu julgamento, foi escrito pelo Platão. Então, o Platão foi responsável pela imortalização de Sócrates, né, através dos diálogos. O Platão escreveu diálogos, vários. A grande maioria desses diálogos chegaram até nós e em quase todos eles, né, o Sócrates é um personagem importante. Então, a gente conhece Sócrates hoje através do trabalho do seu aluno, né, o Platão. O próprio Sócrates não escreveu nada, né? Acho que eu não cheguei a mencionar isso para vocês. Então, ele é um autor que, assim como tem uma coincidência, assim, digamos, né, que num livro mencionado pelo Borges, menciona num dos textos dele, o escritor argentino Jorge Luiz Borges, que os grandes homens, né, eles nunca escrevem nada, né, porque nem Jesus e nem Sócrates eles escreveram, né, a gente conhece o pensamento, conhece o que as crenças, né, o que eles defenderam através da palavra, do testemunho de outras pessoas. No caso de Cristo, dos apóstolos, né? No caso do Sócrates, principalmente através do Platão. E essa presença da figura de Sócrates na vida filosófica, no pensamento filosófico do Platão foi muito importante. No material ali vocês devem lembrar, né? Eu tento apresentar, então, o pensamento platônico, que é uma filosofia, é um sistema filosófico assim, muito complexo, tem vários temas que ele explora em diferentes textos, né? Alguns textos são sobre a virtude, como o Lísias, o Cármides, outros textos, outros diálogos são diálogos metafísicos, como o Parmênides, alguns são a República também, alguns são políticos, como as leis da República, né? Então tem vários, os diálogos platônicos trazem uma gama muito grande. Teeteto é um livro sobre filosofia da linguagem, sobre conhecimento, que é a área da epistemologia. Então é uma gama assim, de temas muito variados. E eu precisava apresentar isso para vocês, então eu tomei a decisão de apresentar ele a partir do que eu chamei ali no texto, né, seguindo um comentador do Platão, bastante reconhecido, que é o Franco Trabatoni. Ele diz que ele tenta definir, né, o pensamento platônico a partir de um certo núcleo conceitual, assim, central, mais fundamental. Eu vou começar então a aula de hoje a partir dessa passagem do Trabatoni. Ele diz assim: ele, Platão, considerava altamente significativo o fato de a grande integridade moral de Sócrates ter sido mais de uma vez contraposta à praxis política impura vigente na Atenas do século V. Decidido a fazer filosofia continuando o trabalho de Sócrates e com os olhos concentrados sobre os negativos resultados da praxis ética e política vigente da sua cidade, Platão inaugura uma ideia da filosofia na qual o saber que se procura, lembremos que a palavra filosofia significa amor à sabedoria, não é só um saber que se encerra em si mesmo, voltado para o puro conhecer, mas é um saber que pretende identificar aqueles princípios gerais, os únicos que podem promover o bem-estar do homem, ou seja, a sua felicidade, tanto na vida privada como na vida pública. Então, o que ele está dizendo aqui nessa passagem, né, que é um dos temas que eu exploro ali, centrais no material, ele está dizendo assim que o Platão foi um grande pensador metafísico que
procurou construir um sistema filosófico assim que examinava a ideia aqui de pensamento metafísico, que é a estrutura, a realidade tem uma estrutura última, né, que cabe então ao filósofo tentar decifrar qual é essa estrutura, como que o mundo em sua essência última se apresenta para nós, o que é o mundo, né, o que é esse lugar onde nós nos encontramos. O Platão faz isso, então ele formula um sistema filosófico, só que no caso do Platão, a metafísica, que é a parte da filosofia que estuda ou que tenta oferecer uma imagem da estrutura da realidade, a metafísica, para tornar isso um pouco mais acessível para você, a estrutura da realidade pode ser, por exemplo, a ideia de que existe Deus, que o mundo tem certas leis que fazem com que ele se comporte, né, de maneira causal, por exemplo. Então, o que o filósofo metafísico faz é tentar detectar os princípios primeiros, são os princípios fundamentais a partir do qual tudo que existe na realidade poderia ser explicado, né? Então, Platão faz isso, ele está em busca desses princípios, mas como o Franco Trapattoni diz ali no texto, né, bem claramente, ele é o saber que ele procura identificar é um saber, não é um saber que se encerra em si mesmo, não é uma metafísica especulativa, portanto, mas é um saber que pretende identificar aqueles princípios gerais fundamentais, os únicos que podem promover o bem-estar do homem, a sua felicidade. Então, o que o Platão fez, assim, eu vou oferecer uma teoria metafísica da realidade, mas essa teoria metafísica ela já vai surgir incorporando, assim, apresentando os princípios metafísicos imbricados ou colados ou identificados com princípios éticos, né? Então, vocês devem ter lido já em algum momento que o Platão acredita que as coisas que nós vemos, né, os particulares sensíveis, eu, vocês, né, todos os seres que existem, eles são cópias, né, de ideias. Então, por exemplo, um ser humano, ele é uma forma particular de uma forma, ele é um exemplo particular, uma instância particular de uma forma geral, que é a forma do homem, né, desse ser, o ser humano, e pode ser mulher, pode ser homem, né, mas existem os seres humanos, e assim existiriam formas, né, que ele chamava de ideias, que elas eram acessíveis para nós através da dialética e através da reflexão, e atingindo, digamos assim, a percepção do mundo suprassensível, em que um reino, portanto, existe esse reino que nós conhecemos aqui, a Terra, tal como ela se mostra para nós, com os seus cheiros, gostos, as suas diferenças, variações, mas tudo que nós percebemos, digamos assim, nessa realidade aqui, tal como nós vemos, na verdade, uma versão de algo perfeito que existe, e não particular, né, como nós, mas perfeito, absoluto, imutável, que não se transforma, perene, né, o eterno, se vocês quiserem chamar assim, que são as ideias. Então, por exemplo, pense no amor, né? Nós temos ideias muito diferentes do que é o amor. Às vezes essas ideias conflitam entre si. Algumas pessoas acham que o amor é uma relação entre de amizade, eu não sei. Outras acham que ela tem componentes de desejo, de dominação, alguma coisa desse tipo. Então existe muito conflito entre nós sobre o que é o amor. E o Platão acha que esses conflitos eles são opiniões, né? Essas opiniões, em última instância, elas se baseiam numa ideia absoluta que existe, né, num lugar fora daqui, o reino das ideias, então, que seria lá que nós encontraríamos a ideia perfeita do amor, né? Então, vocês lembrarem dessa coisa da cultura popular, né, da alma, da minha cara metade, ou do amor perfeito, né? Essa é um conceito que tem a sua origem, né? Assim, tem uma ideia assim que nasceu da filosofia platônica, né? Existe uma ideia do que é o amor perfeito. Nós é que pobres aqui, né, no mundo sublunar,
a gente não sabe enxergar as coisas como elas deveriam ser. Então, boa parte do romantismo, assim, não só com relação ao amor, mas as ideias românticas, por exemplo, de fazer uma sociedade perfeita, de pensar a vida perfeita, né, uma vida que que o ser humano que vive bem deveria realizar. Essas ideias todas, elas têm um sabor platônico, elas foram inspiradas, digamos assim, nesse modelo platônico de pensar que por trás da confusão e do conflito das ideias e das diferentes visões existe um padrão absoluto, e a tarefa nossa é evoluir, caminhar, né, em direção a esse padrão. E quem for habilitado em filosofia, né, ele achava que a filosofia tem até um certo conjunto de passos assim que todo estudante deveria iniciar. Ele tem que começar pelo estudo da matemática, depois pela música, e no final ele vai estudar a dialética, né, para chegar até o conhecimento do que é esses conceitos, né, metafísicos que estão na base de toda a realidade, que são a verdade, né, tal como em si, que em geral a gente tem uma ideia muito vaga, né, tenta realizar nas nossas vidas normais, mas nem sempre com sucesso, né? Então, esses princípios primeiros, como eu estava dizendo, então, que o Platão enxergava como sendo a estrutura última da realidade, eles foram também identificados por Platão como princípios éticos, né? Não eram princípios metafísicos teóricos, assim, né, vazios, digamos. Eles eram princípios éticos. O Platão achava que então a filosofia é uma hierarquia, a realidade é uma hierarquia de ideias. Então nós temos, e no topo das ideias está a ideia do bem como um sol, né? Ele diz que ilumina todas as demais ideias. Então o bem está presente na justiça, o bem está presente no amor, o bem está presente na virtude, o bem está presente no conhecimento, né? Todas as ideias perfeitas, elas se alimentam dessa fonte última que é o bem. A ideia de justiça também, né, que é uma ideia central para Platão. Todas elas são alimentadas pelo bem, né? Vocês podem ver aqui que grande parte dessa imagem está presente, né, no cristianismo, na figura de Deus, né? Deus é um amor, é o bom, né, o bem, e ele infunde em toda a cadeia do ser as suas propriedades, né? E o erro, então, o mal que existe no mundo tem que ser explicado de alguma outra maneira, mas não é criação divina, digamos assim, né? Mas isso é um tema que eu vou depois explorar mais adiante. Só para registrar aqui, né, esse primeiro ponto, o Platão está dizendo que ele tem um foco unitário, então, que ele está tentando explicar a estrutura inteira da realidade, e essa explicação vai ser construída, então, a partir desses primeiros princípios. Os primeiros princípios, eles são ao mesmo tempo metafísicos e princípios éticos, né? Porque ele queria uma filosofia, então, que fosse ao mesmo tempo capaz de guiar as nossas vidas na polis, né? Que fosse utilizada. Então, ele achava que não, essa coisa dos sofistas acharem que cada um tem uma determinada opinião e que a gente deve adotar a opinião que melhor satisfaz certos fins que nós mesmos elegemos. O Platão achava, não, isso é uma coisa absurda, né? Porque a vida verdadeira, a cidade boa é a cidade que realiza o bem, que consegue construir assim, um tipo de felicidade que é a felicidade verdadeira, não a felicidade que eu escolhi, né? Então vocês imaginem dois políticos, um maluco, não sei, que acha que a felicidade é ele decidir como a vida de todo mundo deve ser conduzida, um outro político progressista que acha que todo mundo tem que se reunir, deliberar e chegar à conclusão do que deve fazer. Esses dois sistemas, eles podem ser eventualmente adotados, mas o que o Platão estava dizendo, olha, nem A nem B, digamos assim, né? O que deve determinar como uma Constituição vai ser construída, como o que o político deve implementar, é o conhecimento da estrutura e da natureza do bem
tal como ele é em si, né, independente das nossas opiniões diversas e das nossas crenças e do que nós desejarmos, né? E isso tem que ser encontrado, então, é uma tarefa de conhecimento, né? A tarefa última para alcançar a boa sociedade é ter pessoas que conhecem o bem, que conhecem como é uma boa sociedade, né? Não pode pedir para um agricultor, por exemplo, organizar uma sociedade porque ele sabe trabalhar com agricultura. Tu precisa pedir para organizar a sociedade quem conhece o que é uma boa sociedade, né? Quem conhece isso é quem travou o contato com o bem, né? Que ele achava que era, então, o filósofo, alguém que foi paulatinamente cumprindo cada uma das etapas de iluminação da alma, do nous, né? Que ele chamava, até alcançar o contato com o bem. Isso deu uma característica, então, muito especial para o projeto platônico, né? Então, é um projeto em que a vida ética ela tá espalhada, né? Por tudo, digamos assim. O bem é um elemento que compõe, né? Então, na beleza, no conhecimento, em todos os lugares, né? Quando alguém captura, digamos, como as coisas são, ele está em contato com o bem, né? Nesse sentido, né? E o Trapattoni afirma, então, que o Platão fez essa opção também porque ele estava interessado em combater os sofistas, ele estava interessado em combater essa ideia que ele chama aqui de impura, né? Da política impura. Ele diz que o Platão se preocupa muito em descrever de modo detalhado e coerente, ele não se preocupa muito em descrever, né, de modo detalhado e coerente esses princípios, mas muito mais, ele se satisfaz muito mais em mostrar a existência de princípios de um certo gênero, né, que são aqueles que são úteis para fundar a praxis ética e política. Então, é para fundar uma prática política que ele consideraria não voltada, né, para interesses determinados, não voltada para indivíduos particulares, mas que seria a encarnação, né, a implantação aqui na cidade do que seria a cidade verdadeira, né, a cidade boa realmente, tal como ela é. Tá? O segundo ponto que eu queria, então, eu já apresentei para vocês, assim, o grande projeto, né, filosófico do Platão, então, que era encontrar esses primeiros princípios. E ele é difícil assim ilustrar isso para vocês, mas no material ilustrar como que ele implementa, né, esse projeto. Mas acho que um dos lugares em que está bem claro como que funciona isso para o Platão é na discussão que ele tem da ideia de justiça, né? Isso está na República, que é o livro mais importante, mais conhecido, que eu gostaria muito que vocês lessem, do Platão. Ele diz ali, né, que existe... O que é a justiça, né? A justiça não é a justiça tal como nós tomamos ela hoje, né, no sentido, não é justo que um professor exija, não sei, do aluno que ele faça certas atividades num curto período de tempo, né, tem que dar mais tempo para o aluno. Então, isso é claro que isso também faz parte do nosso conceito de justiça, mas o que o Platão estava avisando como justiça é mais ou menos a ideia de que existe uma caracterização da realidade, uma estrutura, digamos assim, que a realidade está montada, e a justiça é o espelhamento, então ela é, digamos assim, a adequação com essa estrutura é não colocar no lugar B no lugar de A, digamos assim, né? Tu tem que obedecer a sequência, a linearidade, né, das posições. Isso é o justo, é a estrutura das coisas como elas são, né? Então, a metáfora aqui mais adequada, acho, para vocês entenderem, pense num animal, o exemplo aqui não é exatamente o mais adequado, assim, mas é essa maneira que ele representa, né? Ele dá o exemplo de um açougueiro, o cara que sabe destrinchar um animal, né? O animal tem juntas, né? Tem partes do corpo do animal em que o animal se conecta, uma parte se conecta com a outra, e se eu cortar, se vocês já fizeram essa atividade alguma vez, quando eu era criança eu já trabalhei uma vez
no colégio agrícola com coelhos, né? Se tu cortar no lugar exato, assim, o animal se solta com facilidade, mas se tu cortar no lugar errado, tu vai cortar não na junta, mas no osso, sei lá, tu vai ficar horas ali, vai levar um tempão e vai ficar todo machucado, assim, né? E não vai se separar tal como deveria, né? Então, o especialista é alguém que entende as junções, ele sabe onde é a posição de cada uma das coisas, e essa ideia de justiça que está por trás, né, da República. Então, um sistema justo é um sistema em que cada uma das coisas estão no seu lugar. Vocês podem pensar isso que até tem alguma correlação com a nossa ideia de justiça contemporânea, quando tu diz assim, eu trabalhei tanto e, portanto, eu mereço mais, né, do que a outra pessoa que trabalhou pouco. Então, tem uma certa simetria aqui, uma certa ideia de que tu não pode tratar igualmente, né? Tu não pode dar o mesmo tipo de reconhecimento para todas as pessoas. Existe uma forma justa de tratar as pessoas de acordo com o que elas fizeram, com as suas ações, né? E compensá-las do modo adequado. Então, essa tese platônica acerca da justiça, ela ajuda a mostrar como ele estava pensando princípios metafísicos, né? Porque a justiça é uma ideia ética, mas ao mesmo tempo ela é uma ideia que se vincula ontologicamente com a realidade, né? A justiça está impregnada, digamos assim, na estrutura da realidade, porque justo é aquilo que se encontra, né, na posição correta, que não está intervindo, né, ocupando posições que não são a sua posição própria, né? Isso permite, então, que a gente pense na prática política, né, como ele diz, como exigindo um certo tipo de sabedoria, que é a sabedoria do filósofo. Eu queria ler para vocês aqui uma outra passagem. Ele diz que a sabedoria oriunda da filosofia, então é um tipo de sabedoria especializada no conhecimento das razões últimas que animam o universo. O sábio conhece as junções e estruturas que estão por trás da realidade mutável e cambiante que nós experimentamos. Ao ordenar a cidade, o sábio não distribuirá os homens de acordo com as suas vontades e aspirações. Ele ajustará cada indivíduo à sua posição adequada no todo. E esse ajuste perfeito será, por sua vez, a expressão adequada da apreensão de leis universais, e é essa apreensão que vai permitir o florescimento da cidade mais justa e mais nobre entre todas. Então tem aqui na filosofia platônica, então, como é um grande sistema metafísico, então ele deriva também dessa ideia que a realidade tem uma certa estrutura. Os seres humanos estão dentro da realidade, do cosmos e da cidade em particular, né, que é um microcosmos. E dentro desse microcosmos existem diferentes tipos de homem, e esses diferentes tipos de homem eles têm posições definidas, né, que são as posições justas a cada um. Alguns são guerreiros, alguns são agricultores, alguns podem ser artistas e alguns têm talento, não sei, para ser filósofos, né? Mas os artistas ele achava que não deveriam participar eles deveriam ser treinados melhor, né, para participar da cidade. Mas então tu tem aqui uma ideia, uma psicologia que é derivada então desse modelo metafísico em que o universo todo tanto a cidade como o mundo fora da cidade, ele é iluminado, né, pelas ideias, em particular a ideia mais fundamental e mais importante, que é a ideia do bem. E daí cada um dos sujeitos, né, cada uma das pessoas que ocupam uma posição, ela vai estar ocupando aquela posição que é adequada e que vai funcionar assim perfeitamente, né, de modo que ninguém vai ter, né, nessa cidade ninguém vai se sentir insatisfeito, por exemplo, né, porque se a minha alma é uma alma de agricultor, eu nunca vou, se eu fosse transformado, né, num comandante, num chefe militar, eu não teria a têmpera, não teria o temperamento para conseguir liderar. Então o agricultor não lidera, quem lidera é o chefe militar. E quem lidera o chefe militar e lidera os agricultores é o rei. O rei filósofo, que é a pessoa sábia que conhece onde colocar cada um dos sujeitos que compõem essa cidade, né? Ele diz assim, tem uma passagem curiosa, né? Que ele diz que a cidade é uma alegoria da alma justa, né? Na qual o homem teria cada homem teria o seu lugar natural.
E ele diz que talvez esse modelo estivesse estabelecido no céu, onde aquele que o deseja pode completar a cidade e tornar-se seu cidadão. Mas ele diz que não importa, né, afinal, se essa cidade existe, né, que ele vai propor na República ou não. Talvez ela nunca vai existir, mas é a única cidade em cuja política o homem bom poderia florescer, né? Ela é a cidade, então, que respeita a razão, o logos que organiza toda a realidade, é um logos também ético, né? Porque ele tem como seu fundamento a própria ideia do bem. Vocês podem ver por aqui, né? Eu cito ali no material um texto do professor Ernest Barker, que é um professor de Oxford. Tem um texto dele de teoria política grega muito, muito útil. Também valeria a pena vocês conhecerem. Ele diz que nesse aspecto, então, por ele ter essa teoria da cidade como uma estrutura em que cada ser tem a sua posição e que ela é, em última instância, quem define como a cidade vai ser, como ela vai ser estruturada e quais são as leis justas, não são os homens, mas é um sujeito, digamos assim, um legislador capaz de capturar a verdade sobre a vida social. Então ele diz que nesse aspecto Platão é bastante conservador, embora às vezes ele possa parecer radical e reformista. Ele diz que a missão do Platão é provar que as leis eternas da moral, essas leis, portanto, como devo agir, quem eu devo ser, que espécie de vida eu devo buscar, que essas leis não são eternas, não são simples convenções, como os sofistas defendiam, né, que cada sociedade tem certos fins e ela vai definir o que é bom ou mal em função desses interesses, mas que essas convenções deveriam ser substituídas por um regime natural, um regime inscrito na própria realidade, que não tem, que tem as suas raízes no sistema do universo, ele diz, e na natureza da alma, que o Platão, na sua sabedoria, né, identificou, e as quais não podem ser destruídas, né? Essa estrutura não é uma estrutura, a estrutura é do mundo tal como ele é, não depende de nós, né? Por isso a República contém uma psicologia, ele diz, uma metafísica, uma vez que era preciso demonstrar que o Estado não é um ajuntamento causal de indivíduos dominado predatoriamente pelo mais forte. O que é um Estado, o que é uma cidade justa e verdadeira? É uma comunhão de almas unidas necessariamente em torno de um objetivo ético. E essa comunhão ela seria guiada de modo racional e altruísta pela sabedoria dos governantes, conhecedores da natureza da alma e da finalidade do mundo, né? Então é um modelo aqui, se vocês tentarem pensar, assim, é um modelo de filosofia política e ética perfeito, né? Porque ele não tem, ele se inspira assim em verdades últimas. Então, se eu consigo consubstanciar, se eu consigo transformar essas verdades, aplicá-las na realidade, a minha cidade vai ser uma cidade perfeita. O que transparece, então, aqui vocês conseguem, acho, ter uma ideia assim da magnitude, né, do pensamento de Platão, de onde é que vem a ideia de paraíso, todas essas ideias que alimentam a nossa cultura, elas têm uma gênese, têm uma origem na filosofia de Platão. Ele também foi, então, nesse aspecto, não só pela sua grandeza filosófica, mas também como ele fornece também um modelo aqui da filosofia como um tipo de transformação. Então, a filosofia é, no fundo, assim como no mito da caverna, né, que vocês provavelmente estudaram no ensino médio, a filosofia ela não é apenas uma intelecção, uma capacidade de identificar os conceitos e as ideias, digamos assim, que estruturam a realidade inteira. A filosofia ao mesmo tempo, ela é uma atividade de transformação, ela é uma atividade prática, é uma atividade em que é como uma jornada, né? Ser filósofo, então, significa entrar dentro de uma certa jornada. Essa é uma ideia das mais belas, né? Que está claramente descrita assim, nos diálogos platônicos. Entrar num caminho, e esse caminho vai te levar da ignorância, das opiniões particulares, do não ser, que ele chama, das sombras, para o sol, para a luz do sol, para a luz infinita do bem, que é o ser, é como as coisas realmente são, né? E esse é um trabalho, então, a filosofia é uma jornada da alma, ela é um deslocamento do não ser em direção ao ser.
E ele, não só ele, né? Então essa ideia é uma ideia que estava presente nos antigos, né? Eu cito ali uma passagem do Cooper, é um comentador de filosofia antiga muito importante dos Estados Unidos. Esse texto até não tem em português, é um texto que está em inglês, eu traduzi a passagem para vocês. John Cooper, ele diz que todos esses autores, o Cícero, Sêneca, que são autores estoicos, Marco Aurélio, eu estou citando essa passagem para chamar a atenção para o fato de que ela se repete, né, em outros autores. Essas ideias que foram de transformação, digo assim, que foram relevantes para o platonismo, né, do sujeito como alguém que cuida da própria alma e que tenta viver de acordo com os princípios verdadeiros, eternos, imutáveis, né? Ou que busca uma virtude que não é a virtude convencional, mas que é a virtude real, né? A virtude tal como ela realmente é. Todos esses autores estão comprometidos em considerar as curas espirituais e o autoaperfeiçoamento como dependendo, em última análise, assim como Platão, então, de um entendimento profundo e aperfeiçoado de certas verdades filosóficas. Essas verdades, elas proporcionam o fundamento crucial e o suporte para o modo de vida do estoico, assim como era na filosofia platônica. Então, no Platão, inclusive, a cidade depende da captura dessas propriedades últimas, do que é o bem, do que é o verdadeiro, como sendo melhor para um ser humano. Contudo, entender essas verdades e aceitá-las por razões filosóficas. Então, a única base, né, digamos assim, que segura, o único jeito da vida ser aperfeiçoada não é simplesmente por aperfeiçoar escolhas e comportamentos, mas é também aperfeiçoar o próprio ser, as nossas crenças, né? Transformar a si mesmo, não só em termos da vida ética, mas também no tipo de intelecção, no tipo de captura, no tipo de apreensão que nós temos da estrutura última do universo. Né? Uma pessoa ignorante, então, para o Platão, uma pessoa que despreza o conhecimento, um anti-intelectual, é alguém que jamais vai viver uma vida boa, né? Porque a vida boa depende de conhecer as verdades, né? Conhecer, como diz a Bíblia, né? Conhecer e a verdade ela vos libertará. Então essa é não é exatamente assim que Platão formula, mas ele está dizendo que uma pessoa só vai realmente viver quando ela tiver contato, né? com as verdades sobre a estrutura da realidade e souber aplicar essas verdades à sua própria experiência. Tá bem? Eu vou encerrar então aqui a minha exposição sobre Platão. No nosso próximo encontro, então, eu falo de Aristóteles e eu vou continuar essas exposições até chegar em Wittgenstein na escola de Frankfurt e nos filósofos contemporâneos. Então, eu vou postando aqui os vídeos e vocês, por favor, acompanhem, mandem perguntas e estudem bastante que tem muita coisa interessante para ser aprendida. Tá bem? Um abraço, até o nosso próximo encontro.